da Igreja do Papai Senhor Jesus. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Atos, capítulo 23 e versículo 1. Amém? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu és aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram injúrias, o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Os irmãos podem sentar, amém? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava ali perante o Sinédrio, porque as pessoas julgaram ele, amém? E levaram ele para os conselhos ali, ó, para o Suéter, para poder ser preso ali, para poder até mesmo ser morto, porque o povo queria ver o fim do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele fazia a obra de Deus mesmo. E o apóstolo Paulo ali, ele estava se defendendo, porque ele estava fazendo a sua defesa, amém? E também testemunhou do que aconteceu com ele antes dele ser cristão. E ali, irmão, ele estava falando, eu vou ler aqui no versículo 22, amém? Versículo 1, para poder você ver o discurso de Paulo em sua defesa. E ele estava ali também dando testemunho, só para você ver. Varões, irmãos, pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso, das Cilícias, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com todo, como todo vos hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homem como mulher, como também o sumo sacerdote me é testemunho, e todo o conselho do ancião, e recebendo dessa carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus do Nazareno, a quem tu persegue. E o que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que fareis? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão do que estava comigo e cheguei a Damasco. Irmãos, então quer dizer, o apóstolo Paulo estava ali falando o que ele era antes de aceitar Jesus. O que ele era antes de fazer a obra de Deus, de conhecer a Jesus, amém? Então, irmãos, ele continua o seu testemunho, a sua defesa. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam,
vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E ele disse, ó Deus de nosso Pai, de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra o tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar. O tributo mandou que eu levasse para a fortaleza, dizendo que eu examinasse com açoite para saber por que causa assim clamava com ele. E quando o estava atando com correias, e disse Paulo ao centurião que ali estava, e vos é lícito açoitá-lo um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tributo, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que tinha ligado. Então, irmãos, vocês viram aí, né, o testemunho de Paulo. Paulo, ele falou como que ele perseguiu o povo de Deus. E falou como que ele foi chamado. E falou que ele viu com claridão e ouviu a voz do Senhor. Não é mesmo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Irmãos, quem persegue o homem de Deus, quem persegue a mulher de Deus, está perseguindo Jesus. Então, pensa muito. Não persegue o varão, não persegue a varoa, a pessoa ungida de Deus, amém? O servo de Deus. Porque se você despreza um servo de Deus, você está desprezando Jesus. Se você maltrata um servo de Deus, você está maltratando Jesus, amém? Então, o que você faz com o servo de Deus, com o ungido de Deus, você está fazendo com Jesus. Rejeitou o servo de Deus, está rejeitando Jesus. E assim, eles fizeram, apóstolo Paulo fez com os escolhidos de Deus, com aquelas pessoas que serviam a Deus. Então, quer dizer, ele ali estava perseguindo o povo de Deus, amém? Mas só acontece que Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Jamais o apóstolo Paulo achava que ele estava seguindo Jesus, ele estava achando que ele estava fazendo uma boa obra, não é mesmo? Ele estava achando que ele servia a lei de Moisés ali, ele estava achando que estava fazendo boas obras, mas só acontece que ele não estava, ele estava perseguindo o povo de Deus. Cuidado aí, viu? Não persegue o povo de Deus. Mas aí quando eles bofetearam apóstolo Paulo, né? Bateram no apóstolo Paulo, castigaram o apóstolo Paulo, batendo nele, só que eles não podiam fazer isso com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era romano, aí o apóstolo Paulo falou. Aí então eles foram, irmãos, colocaram a Paulo perante o Sinédrio ali, e pediam, e Paulo ali, eles falaram para Paulo se defender ali do que está acontecendo, porque o povo, irmão, já ficou ali indignado com o apóstolo Paulo de ter falado de tudo aquilo ali, né? Eles se indignaram mais, cada vez mais, por isso que bateram mesmo no apóstolo Paulo.
por ele ter falado aquilo ali, não é mesmo? E falando as coisas de Deus ali, eles se indignaram com o apóstolo Paulo. Muitas vezes, irmãos, você é perseguido, tá? Você é perseguido, desprezado, porque você testemunha de Deus. Você fala o que você fez no seu passado e o que Deus fez na sua vida. Então o apóstolo Paulo está falando que fez no passado e o que Deus fez na vida dele. E falou que Deus apareceu para ele. Aquele povo se indignaram, né? Aqueles fariseus ali, eles se indignaram ali do apóstolo Paulo. Então eles foram, irmãos, e bateram no apóstolo Paulo. Amém? Eles açoitaram ali o apóstolo Paulo, aqueles policiais ali. Mas não era para ter açoitado o apóstolo Paulo, porque ele era romano, ele não podia apanhar ali, não podia. Eles não podiam fazer aquilo. Então, o apóstolo Paulo se defendeu. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá parede branqueada. Tu está aqui sentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? Então, quer dizer, eles falaram assim: mas é que é o sumo sacerdote de Deus, injuriais o sumo sacerdote de Deus? Aí o apóstolo Paulo falou: eu não sabia que ele era ungido de Deus, eu não sabia. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo não sabia, quer dizer, se o apóstolo Paulo soubesse, jamais ele ia falar aquilo. Então, irmão, faz igual o apóstolo Paulo, não teme. Aproveita a oportunidade, todas as oportunidades que você tiver, amém? Ainda que eles estão te acusando, ainda que eles estão te maltratando, ainda que eles estão te desprezando, amém? Não importa, te julgando, não importa, não importa. Continua, aproveita a oportunidade e prega até a palavra de Deus. Fala o que você era antes de servir a Deus e fala o que você é agora. Quantas prostitutas, amém? Que passou por grande dificuldade na vida, né? Apanhava, muitas vezes apanhava. Você que muitas vezes apanhava ali, prostituía para ganhar o dinheiro, porque você precisava de ajudar ali o teu filho, ajudar ali a tua família. Amém? Então você agora aceitou Jesus, não precisa se envergonhar não. Fala assim: antes eu era uma prostituta, eu sofri. Pode falar do seu sofrimento, que nós sabemos qual é o sofrimento da prostituta. O prostituto não é fácil. Amém? Você pode dar um testemunho: antes eu era prostituta, eu fazia isso, fazia aquilo, sofri terrivelmente, passava fome, passava necessidade, eu sofri na prostituição, mas agora aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador da minha alma. Eu sou a outra pessoa, eu sou a nova criatura, amém? Agora eu sinto as bênçãos do Senhor, eu sinto o poder do Senhor, eu vejo as maravilhas do Senhor. Agora eu tenho paz na minha alma, agora minha alma regozija. Antes eu não regozijava. Quantos traficantes, você também, você que foi traficante, amém? Fala também, testemunha, fala igual o apóstolo Paulo, testemunhando, falando do passado, e agora está falando do presente que ele está fazendo. Faz igual o apóstolo Paulo: que eu era traficante, eu sofri terrivelmente, eu tinha que dormir nas ruas, na boca de favela, naquele sofrimento é chuva, é sofrimento, é polícia correndo atrás de mim, é prisão, é tiro. Quantas vezes que eu quase morri, mas Deus tem misericórdia de mim. Agora eu aceitei Jesus Cristo como meu suficiente Salvador da minha alma. Conta, faz igual o apóstolo Paulo, testemunha da tua vida, irmãos. Testemunhe quantos traficantes aceitou Jesus, quantas pessoas homicidas, irmãos, que já mataram tantas pessoas, amém? E aceitou Jesus. Conta também: eu era homicida, eu matava, eu não importava, eu matava inocente, eu matava um trabalhador, mas agora não. Agora eu aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador da minha alma. Agora eu tenho paz, eu tenho amor, amém? A minha vida é outra. Conta, fala para as pessoas, dá um testemunho. Quantas pessoas, irmãos, que estavam com AIDS, que estavam com doença incurável, que estava desenganado dos médicos e foi curado, e muitas vezes não dão um testemunho. E foi Deus que curou. Deus levou uma missionária, um pastor, uma pastora ali para orar para você, e você ainda não deu o testemunho. Dá o testemunho da cura que Deus fez na tua vida. Dá o testemunho que você já estava ali, quase morrendo, e você via a hora que você morria, você estava desenganado dos médicos, mas Deus te curou, amém?
Conta testemunho e fala que agora você é uma nova criatura, agora você é feliz, agora você não mata mais. Ao contrário, você vai atrás daquelas pessoas que fazem o mal, daquelas que eram seu colega, os traficantes. No mundo do crime você prega para eles. Agora você tem paz, você tem alegria, você não tem aquele ódio, aquele rancor, aquele sofrimento, você tem paz. Amém? Você tem alegria, fala, dá um testemunho da tua vida. Testemunho que Deus te curou, que Deus fez um milagre na tua vida, que Deus repreendeu de você a AIDS. Testemunhe isso. Testemunhe, irmão, você que foi enfermo. Ah, não, testemunha, fala que você foi curado. Amém? Tantos traficantes, tantas prostitutas. E também as pessoas enfermas. Dá o testemunho, não importa o que aconteceu na tua vida, o que você já fez. Amém? O que importa é você dar o testemunho, o que você era antes e o que você é hoje. Igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava temendo. O apóstolo Paulo estava ali perante os sinédrios. Amém? Estava ali se defendendo, fez sua defesa, mas ele não deixou de falar, que ele perseguiu o povo de Deus e viu Jesus, ele não deixou de falar. E ali ele continuou, irmãos. Ali ele continuou. Então você dá o testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Você que foi curado, dá o testemunho. Não deixe de dar o testemunho. Não deixe de dar o testemunho. Você quer ser socorrido, se você quer que Deus te cura, você quer que Deus faz na tua vida, você quer que Deus resolva o seu problema, aí Deus te cura, faz na tua vida, resolve o teu problema. Amém? Te dá livramento de morte. Quantas vezes que Deus te deu livramento de morte e você não dá o testemunho? Dá o testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E que também o seu testemunho serve para o outro. Para o outro dizer, opa, ele é traficante e Deus libertou. Eu também, eu sou traficante e Deus vai me libertar e eu vou aceitar Jesus Cristo. Muitos traficantes, irmãos, homicidas, sabe o que acontece? Muitas vezes eles pensam que Deus, que ele não tem mais solução, que Deus não vai perdoar os pecados deles, por causa que eles é muito ruim, eles não têm solução. Então você dando esse testemunho, ele vai ver que há solução na vida dele. Eles vão ver, irmãos, que tem jeito para eles. Que tem um homem que ama ele, que é Jesus Cristo, que tem alguém que ama ele, que é Jesus Cristo, que ele pode se arrepender do pecado, que Deus vai perdoar os pecados dele, que ele pode aceitar Jesus Cristo como muito suficiente para a tua alma, que Deus vai salvar ele, e que ele vai mudar de vida, porque Deus mudou a tua vida. E muitas pessoas que se encontram enfermos, falam assim, não, Deus vai me curar, porque curou aquele que estava com AIDS, aquele dali, ó, já estava ali, ó, pronto para poder morrer, via a hora que ele morria, ele estava ali na fase terminal, ele estava ali desenganado dos médicos, ele foi curado, ele estava pele e osso e foi curado. Por que eu não vou? Ele já estava na fase terminal, foi curado, por que eu não vou? Dá um testemunho para as pessoas, amém? Glorificar o Senhor e ter fé e saber que eles possam fazer o mesmo, aceitar Jesus Cristo como único e salvador das suas almas, amém? Faz igual o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo continuou pregando, irmãos. O apóstolo Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirá mal o príncipe do seu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outros fariseus, clamou no conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança, à ressurreição dos mortos. Sou julgado, e havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outras coisas. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizer, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe fala, não resistamos a Deus. E havendo grandes sessões, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por ele, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio deles e o levassem para a fortaleza. E à noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiquem, que testifiquem também em Roma. Deus agradou o testemunho de Paulo, viu? E Deus vai agradar o seu também, amém? Faz igual Paulo, apóstolo Paulo.